Nós aprendemos 3 coisas aqui em João 8:31. Vamos ver isso aqui já no início, depois tem mais. Isso. João é o 4º livro do Novo Testamento. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. 8:31. Ele diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para você conhecer a verdade, você deve ser um discípulo. O que é o discípulo? O aluno, o aprendiz, aquele que sempre quer aprender com ele. Mas ele falou 3 condições para as pessoas, que nós já aprendemos muito aqui. Jesus dizia aos judeus que criam nele. Quer dizer, os judeus ouviram a palavra, creram, mas não é o bastante. Você tem que ouvir a palavra. Não tem outro jeito, tem que ouvir a palavra. O povo sofre porque ele falta o quê? Conhecimento. Então você ouve a palavra, você traz o conhecimento que aquilo lhe pertence, que aquilo é seu. Ele diz, e permaneceste, Jesus diz aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes. Se você não permanece, aí você não vai conhecer. Você não será discípulo e, consequentemente, você não conseguirá ver a liberdade que ele dá. Então é permanecer. Por exemplo, eu tenho explicado a respeito de depressão. Por quê? Quando eu cheguei na igreja, eu vim assim. Então, mas nós vamos crescendo cada vez mais, além de ter sido liberto, cada vez nós vamos tendo mais conhecimento do assunto. E eu tenho explicado aqui um versículo que vai ter, você tem que permanecer nele. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Primeiro aos Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo aqui? Temos explicado. É você pensar de acordo com a palavra. Quando vem qualquer pensamento que se opõe à palavra, que contradiz a palavra, o que você diz? Desconsidere aquele pensamento, declare ele anulado. Quer dizer, declare ele nulo verdadeiramente, que ele não vai produzir nenhum efeito na sua vida. Isso é nulo. O que é nulo? Não tem. É verdade. Nós temos explicado muito a diferença do nulo e o anulado, né? Anulado já pode ter produzido algum efeito. Você está anulado. O bom mesmo assim, isso é nulo, que isso não tem poder nenhum sobre a minha vida. Esse pensamento não tem poder nenhum sobre a minha vida. Ele é nulo. Nulo. Então ele é nulo, está amaldiçoado em nome de Jesus, nunca vai ser realidade na minha, nunca vai produzir efeito na minha vida. Porque aí você fala, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu estava até explicando para um rapaz ontem, mas não é você, já expliquei aqui, não é você fazer cara feia para falar não, né? Mas que quando você tem que fazer oração, Jesus está amarrado, não. Naturalmente, eu falei para essa pessoa, vai chegar um tempo, você vai dar até risada, quando aparecer um pensamento. Está mostrando, é um pensamento imoral. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Aí você diz, não tem, pensamento vem para qualquer pessoa. Você diz, isso é nulo, nunca será realidade, está amaldiçoado em nome de Jesus. Não precisa usar toda essa formalidade, não. Você só fala, tem a mente de Cristo, está amaldiçoado, pronto. Mas pode usar essa formalidade que eu falei. Isso é nulo, isso nunca vai produzir efeito na minha vida, está amaldiçoado em nome de Jesus. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. O que aconteceu? Você ouviu a palavra, que você tem a mente de Cristo, você acreditou nessa palavra e você permaneceu nessa palavra. Então, voltando lá, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Senhor Jesus, pois ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade, você vai conhecê-lo, a pessoa não conhece, porque ela não consegue, ela não deixa Jesus se manifestar na vida dela, ela não deixa Jesus operar na vida dela. Então é importante você ouvir e permanecer, ouvir, crer e permanecer. Ouvindo, crendo e permanecendo, você vai ter o poder de Deus operando, você vai ter o poder de Deus se manifestando. Mas tem que isso, eu falei pensamento imoral, mas pode ser um pensamento perturbador, um pensamento que você vai se matar, um pensamento que você vai perder o controle da mente e a gente vai acabar tirando a própria vida, ou fazer loucura até com alguém, ou fazer até uma loucura em algum lugar. O que você faz? Naquela mesma hora, mesma coisa.
Isso é nulo, nunca vai produzir efeito na minha vida, nunca vai ser realidade na minha vida, está amaldiçoado em nome de Jesus. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo não é devassa, a mente de Cristo não é perturbadora. Então é importante isso aqui. Aí você vai conhecer, você vai ver Jesus, você vai ver o poder dele operando, o poder dele se manifestando. Porque, pessoal, o universo de pessoas que estão sofrendo esses ataques infernais não é pequeno, não. Às vezes você não vê pessoa erudita, douta, um conhecimento, vamos dizer, humano tremendo, mas está sofrendo aquilo ali. Ou a pessoa que está também, às vezes, você não vê, está numa situação econômica muito difícil, mas além dessa situação econômica, tem essas perturbações também. Não pense que né? É como o pessoal antigo dizia, bateu em Chico, bate em Francisco também. Quer dizer, bate nas mansões, mas bate na periferia também. Bate em todos os lugares, aparece em todos os lugares. Uma vez eu ouvi um caso, o pessoal contando, um caso não, foram alguns casos. Isso daí, eram 2 casos. Um caso era mãe de um médico, e ela tinha um problema psíquico grande, que ela tinha mania, né, de entrar no lugar e furtar as coisas, a furtar mesmo. E ela, mãe de um médico, tinha a situação muito bem. O que o médico fez? Ela é um mercadinho do bairro deles, e ela tinha essa mania. Então o médico, sabendo, conversava com o pessoal da mercearia, que já conhecia, um funcionário ia atrás dela. Tudo que ela apanhava, ele anotava. Ele ia anotando tudo, deixando anotar. Ela saía, se sentia realizada com aquilo. Quando ela saía, ela lá para um lado, para o outro, com a bolsinha dela, com dinheiro que podia pagar aquilo. Aí eu falei, com ela é doença, né? E quando é com o pobre? Quando o pobre é ladrão mesmo, né? Não. Às vezes está nem bem, não é verdade? Mas por que eu estou falando? Que a depressão tem em todos os lugares. E às vezes as pessoas querem estar diferenciado. Às vezes tem pessoa que não é nem, a pessoa está lá, mas por ser ela uma pessoa, vamos dizer assim, sem situação econômica, a pessoa já pensa que é o quê? Que é roubo mesmo, para comprar outra coisa. Até de alguém defende, não é para comer, não é para comer nada, também é uma doença que a pessoa tem. Também é um problema que ela tem, mas ninguém quer ouvir isso. Só para mostrar que em todos os lugares você encontra pessoas sofrendo desse ataque, até para você não se sentir que você é a pessoa mais miserável do mundo, porque você tem tido esses pensamentos, tem tido esses ataques infernais. Não, é você se revestir da palavra de Deus, ouvir, crer e permanecer, mas com autoridade. E conhecereis a verdade. Aí você vai conhecer a autoridade que tem o nome de Jesus, o poder que tem o nome de Jesus para vencer. E o outro caso de 3 posições é no Josué. Vamos lá. Josué capítulo 1, o versículo é o 8, mas eu vou ler o 7 também. Primeiro eu vou ler o 7. Josué capítulo 1. Nosso versículo, lembrando, é o 8, mas vou ler 7, 8 e 9, né? Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Por que eu li também esse? Que é importante você ouvir o que você acabou de ouvir. A lei não é a lei só de imposições, também de mandamentos também. Não, são as diretrizes que o Senhor Deus nos dá. E nós temos que prestar atenção nelas. Para quê? Para termos as bênçãos de Deus, para termos as manifestações de Deus na nossa vida. E está sendo claro para nós aqui. Isso aqui vai nos ajudar bastante. Isso vai fazer você crescer, fazer você ser uma bênção. Então, ouça, por exemplo, para não se desviar, não. Vai aparecer outros ensinamentos. Você vai escolher. Coisas que às vezes parecem, mas não são. Eu estava falando agora, há uma ciência, né, chama até cristã em tudo, em que eles apresentam Jesus como tão divino, que Jesus não poderia habitar, entenda bem, numa matéria como a nossa. Aí usa uma palavra, é uma coisa tão brilhante que você diz, bonito. Não, isso é falso. Ele se fez carne, a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Ele se fez homem como nós. Mas vamos dizer assim, essa corrente religiosa, e uma coisa tão bonita, o estudo é tão bonito, Jesus, um ser tão divino, como é que poderia habitar numa matéria como a nossa?
Ele apareceu sim, mas diferente. O cara para José fala apenas uma ilustração. Aí começa a usar argumentos que você acaba aceitando. Não! A Bíblia diz que isso é o anticristo. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Só se tem esse caso agora. Aí você vai ver vem um outro movimento aí dentro da própria chamada igreja evangélica, a hipergraça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você nunca mais vai perder a salvação eterna, é sua. Mas não pode esquecer que quando Paulo escreveu as cartas, ele não escreveu para os ímpios. Ele não escreveu para as pessoas, entenda bem, fora da igreja. Pode ver todo o endereçamento, assim como uma petição, um juiz tem um endereçamento ali. Paulo aos coríntios, aos irmãos que entenda bem, aos cristãos que estão em Roma, aos cristãos que estão na Galácia, cristãos que estão em Éfeso, assim por diante, que estão na Tessalônica. E ele fala, ele adverte, não erreis, primeiro aos Coríntios 6,10, os adúlteros, os homicidas, ladrões, roubadores, não entrarão no reino de Deus. Pode ser salvo, pode ter sido membro da igreja, pode ser pastor da igreja, não vai entrar. Ontem o missionário deu uma mensagem muito profunda, entenda bem, na internet sobre a salvação. Está lá, você pode ver a mensagem de ontem. Que esse recado é importante, você entender, você tem que permanecer. Mas tem gente que aí. Mas por quê? Porque aparece uma coisa na direita ou na esquerda, quer dizer, um estudo tão brilhante que você acaba aceitando. Uns porque querem dar vazão à carne, nesse caso agora. Não, um outro dia, que nessa hipergraça, você vai, um pecado do homem, que já aceitou Jesus, ele vai produzir efeitos aqui. Por exemplo, um casamento pode ser destruído, porque o homem adulterou, ou a mulher adulterou, mas ele não vai perder a salvação. Ela não vai perder a salvação, porque ele está salvo, entende? É salvo para sempre. Não existe isso. Ele falou aos coríntios, quem falou aos salvos, aos cristãos que habitavam em Corinto, o que? Vocês não errem, porque se vocês forem adúlteros, vocês não vão entrar no reino dos céus. Se forem sodomitas, entende? Se forem ladrões, se forem roubadores, está lá, a carta está ali, e a pessoa às vezes se desvia disso aí, porque acaba aceitando. Não, fica na palavra que você já aprendeu, essa palavra que você está ouvindo agora. As cartas é a doutrina da igreja, ali é para você viver, para você praticar mesmo. O nosso versículo 8, ele diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Quer dizer, você tem que aprender a falar de acordo com a palavra. Quer dizer, meu Deus, eu estou pensando coisas erradas. Não, eu tenho a mente de Cristo, esse pensamento está amaldiçoado, é nulo, nunca vai produzir efeito na minha vida, ele não tem poder sobre a minha vida. Quer dizer, eu não sou guiado. A Bíblia diz que nós não andamos segundo a carne. Quer dizer, o que pensamos, o que vemos, os sentidos naturais. Não, nós vivemos segundo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Então, quando vier pensamento imoral ou perturbador, você está amaldiçoado, é nulo, isso nunca vai produzir efeito na minha vida, isso não tem poder nenhum sobre a minha, nunca vai ser realidade. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Esse pensamento não é seu, você sabe disso. A mesma coisa é uma doença. Você vem, você está amaldiçoada, por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Aí é o caso. Mas o remédio? O médico está dando remédio para combater a doença, não é para você ficar com ela, não. Então não é problema algum. Então vamos da nossa parte, que é a fé. Pensa isso, fica com isso que vai vencer. Então não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Isso aqui é muito profundo. Nossos pensamentos não podem ficar pensando, entenda bem, em coisas contrárias à palavra de Deus. Esse raciocínio, se a má conversação, as más conversações corrompem o vosso costume, 1 Coríntios 15:33, os pensamentos também, esses pensamentos errados. Por isso que Paulo falou, Filipenses capítulo 4, versículo 8, você tem que pensar o que é bom, que há louvor nisso. Se tem louvor, você pensa, se não é, você anula, não fica convivendo com esse pensamento não, né? Uma vez nós estávamos comentando sobre isso, e é verdade, a pessoa, por exemplo, até no casamento, ele começa a pensar, a mulher dele morreu, aí ele pode pensar, ele é casado com a Maria, ele vai pensar na Joaninha, mas ele pensou na Joaninha depois da morte da esposa. Eu falei, rapaz, ainda está matando ainda, além de adulto, ainda é homicida. Não, parece cômico, mas a pessoa começa a conviver com aquele pensamento.
porque aquilo ali se tornou uma realidade para ele, quer dizer, uma fantasia, que ele está vencendo um demônio. Se você não renunciar, esse demônio vai te levar para o abismo. Você tem que renunciar em nome de Jesus. Ou qualquer outra, até a morte de uma pessoa que fez mal para você, que fez uma maldade para você, e que você começa a pensar, não, a Bíblia diz para amar o meu inimigo, eu quero que essa pessoa se converta, que essa pessoa vá para o céu, acima de tudo. São batalhas espirituais. Então, não pense, não ocupe a sua mente com aquilo que é contra a palavra de Deus, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Terceira coisa que ele diz, não sabe me entendendo, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, as três coisas: você fala, você pensa e você age. Você faz. Por que você não faz isso? Porque não está de acordo com a palavra. Por que você faz assim? Porque isso é o que a palavra mandou fazer assim. Você faz de acordo com a palavra. Você age de acordo com a palavra. Quer dizer, não adianta só você falar e pensar, você tem que agir. Você tem que colocar a sua fé em ação. Lembrando Tiago 2,26, a fé sem obras, ela está morta. Então você tem que colocar em ação, fazer conforme a palavra. Aí ele vai dizer o resultado. Olha que bonito, pessoal. Que ele vai dizer, então, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente o conduzirá. Você vai ser uma pessoa que vai crescer, irmão. Você vai avançar, você vai para frente, você vai ter mais coisas de Deus. Isso é lindo que você está ouvindo agora. E eu falei que eu ia ler também o 9. Não te mandei eu, quer dizer, isso aqui não é ensinamento do homem. Isso aqui era Deus falando com Josué. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Eu falei que na internet, de vez em quando, tem umas tiradas boas, né? Tem coisa que não presta. Você vai vendo as pessoas vão mandar, e você tem que saber, entenda bem, reter o que é bom. Aí a pessoa dizia assim, oh Deus, fala comigo. E Deus responde do céu, vai ler a Bíblia. É aqui que Deus fala, que não estou mandando eu, quer dizer, aqui não é o homem mandando, é Deus. O Josué, sou eu que estou mandando, somos nós. Ele está mandando, meu nome expulsarão demônio. Você está pedindo Jesus para tirar o demônio, lembra do caso? Jesus, tira esse demônio do meu filho. Não tirava, quando ela aprendeu, em meu nome expulsarão demônio. Opa, foi ele que mandou. Então eu tenho que obedecer, eu sou servo, eu tenho que fazer conforme ele manda. Então eu tenho que agir, não te mandei eu. Foi ele que mandou você expulsar os demônios, foi ele que mandou você amar o seu inimigo, ele não pediu para você. Quando falamos em mandamentos, pela formação religiosa, nós pensamos em quê? Nos mandamentos. Você guarda os mandamentos do Senhor, o que nós pensamos? Os 10 mandamentos, não é verdade? Os 10 mandamentos, ou no resumo dos dois, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas o que é amar a Deus? É guardar a sua palavra. Lembra? João 14, 23. Esse é os mandamentos, 14, 21. É você guardar os mandamentos. É você praticar isso que é amar verdadeiramente. Então ele está dizendo, não te mandei eu, é um mandamento, amar o seu inimigo. Você tem que orar pela pessoa que te persegue e te maltrata. Nós temos que orar. Não temos, entenda bem, que cruzar os braços. Pois é muita coisa que acontece na nação. Isso aí pode me dar, vamos dizer, até uma perseguição, até por alguma coisa, eu tenho que falar. Puxa, nós tivemos no dia 8 de janeiro do ano passado, entenda bem, uma coisa que mexeu na nação toda. Mas peraí, o que aconteceu em 2013, 2016, 2017? Que invadiram, quebraram tudo lá. Cadê essas pessoas? Não foram punidas? Espera aí, então vão para todos. Não é para Chico e para Francisco? Mas fala aquilo ali. O que eu tenho que fazer? Orar para que essa maldade seja tirada. Se você conhecer a história de todas as pessoas que estão lá, você vai ficar surpreso. O que tem de crente preso. O que tem de crente preso no dia 8 de janeiro. Se você não sabe, tem até pregador, irmão. Tem senhoras, professoras, entenda bem, que lá estão senhoras, donas de casa. Procure conhecer o histórico de todas as pessoas que estão. Procure saber, entenda. E aquelas pessoas que invadiram o Congresso no passado, onde essas pessoas estão? Muitos estão em cargos públicos. Entendeu? Eu sei que eu posso sofrer para fazer isso aqui, mas o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que xingar a autoridade, eu tenho que orar por ela. Porque ela se tornou um inimigo, então. Amar, eu sou assim, se ele é meu inimigo, eu vou orar por ele, não tem que xingá-lo, não tem que fazer, mas tem que, ó Deus, abre os olhos dessas pessoas, para que elas vejam que haja uma igualdade realmente, haja realmente uma justiça verdadeira no país e tudo, é o que temos que fazer, mas não podemos fechar os olhos para o que acontece aí fora.
Então, é necessário a igreja de Cristo orar por isso. É necessário que a igreja de Cristo se coloque em oração, abençoando, não amaldiçoando, abençoando as autoridades para que elas abram os olhos para ver e entenda bem que tem pessoas sendo injustiçadas, tem pessoas que estão sendo maltratadas, tem pessoas que estão sofrendo o que não deveriam de sofrer. E essas coisas mais, só para você entender como é que temos que fazer. Não te mandei eu, o que ele mandou? Orar. Ore por todas as pessoas que estão investidas de autoridade. Não está. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Ele mandou eu orar. Então quem é? O presidente, eu vou orar. É o poder judiciário, eu vou orar. É o poder legislativo que faz as leis. Vamos orar então por eles, para que não aprovem aquilo que contradiz a palavra de Deus. Mas as coisas vão acontecer. Só estou abrindo aqui para mostrar. Não te mandei eu. Veja o que Deus está mandando você fazer. Não te mandei eu. Aí ele diz para nós: esforça-te e tem, bom, às vezes não tem ânimo, porque a pastor já não adianta a gente orar. Não, meu irmão, o seu trabalho não é vão no Senhor, seja firme e constante. 1 Coríntios 15, entenda bem, 58, temos que ser firmes e constantes na obra do Senhor, saber que o nosso trabalho não é vão, a nossa oração não é vã, não é inútil, não foi de Isaac, não vai ser a nossa não te mandei, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a mensagem para você. Não te mandei eu, preste atenção no que ele está falando. Então volta ao início. Se você ouvir a palavra, crer na palavra e permanecer na palavra, você vai conhecer esse Deus poderoso. Se você fizer o que ele manda, não te mandei eu, faz o que ele manda, e aí ele vai honrar, porque ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele disse: o que você pedir, determinar, eu o farei. Quem vai fazer é ele. Nós temos que fazer o que ele mandou determinar. É aquilo, tem coisa que Deus vai fazer, tem coisa que ele manda você fazer, ele vai fazer através de você. Até um pregador falou, eu gostei, né? No nosso curso de obreiros, ele estava falando assim: se você, entenda bem, quem tem que tirar a pedra é você, quem tem que se lavar no tanque de Siloé é você. Tem coisa que Deus manda você fazer, entende? Quem tem que perdoar é você, quem tem que orar é você. E nós vamos orar agora. Fiquem de pé que o tempo passou. Mas foi muito importante você ouvir essa palavra. Fale com Deus. Se você não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide, deixa o Filho de Deus entrar. Aquele que se fez carne habitou entre nós. Ele não tinha pecado, sabe? O pecado é a morte. Ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. Para nós não conhecermos a morte, a separação eterna, nem o inferno. Ele venceu o inferno. Fecha os olhos. Quem não convidou Jesus, convide para você ter ele na sua vida. E quando acabar a sua vida aqui nessa terra, você vai morar com ele no céu. Diga: Jesus, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador. Você tem que crer no coração que ele morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que ele ressuscitou dentre os mortos. Diga para ele: me salve, ele vai te salvar. Você que já tem a salvação, diz: Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoa, tem misericórdia de mim. E ele vai então te perdoar. Ele é Deus. E se você tiver alguma coisa contra alguém, a Bíblia diz que é perdoando que você é perdoado. Deus libera o perdão, que a pessoa se arrependa para ela ter o perdão. É tremendo o que Deus está falando hoje. Jesus, perdoa-nos, que nem sempre estamos fazendo o que o Senhor manda, nem sempre estamos agindo conforme o Senhor manda a igreja agir, e por isso não estamos tendo os resultados que deveríamos de ter. Mas agora, Deus, estenda as tuas mãos para os enfermos aqui. O Senhor disse: os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. E é um espírito do diabo que entrou na saúde dessa pessoa. Meu Deus, tem prendido essa pessoa como aquela mulher era presa por um espírito de enfermidade. 18 anos ela viveu encurvada. Tem gente que há 18 anos, 10 anos está vivendo com a depressão, Deus. Constantemente é por cima e por baixo, tem altos e baixos. Tem momentos na vida que essa pessoa sofre muito com ansiedade. Tem momentos da vida que ela sofre ataques infernais, pensamentos absurdos, Deus. Pensamentos conflitantes com a realidade. Quantas pessoas estão sofrendo com pânico, com depressão? Mas agora, Deus, eu uno a minha fé com a fé deles. Eu digo: o poder de Deus vem sobre essa pessoa que está com câncer, vem sobre a pessoa que está hipertensa, que está diabética, venha sobre a pessoa que está com uma doença incurável, venha sobre a pessoa que está com uma perturbação na mente. Eu levanto a minha voz agora e digo: doença, eu te repreendo. Espírito de enfermidade, vai embora agora. Pelas feridas de Jesus esse homem foi sarado. Pelas feridas de Jesus essa mulher foi sarada.
vai embora agora em nome de Jesus. Solta a mente dessa pessoa que está com perturbação de dia e de noite. Vai embora agora a depressão, vai embora pânico, vai embora ansiedade, vai embora inquietação na alma, perturbação na alma, demônio que faz a pessoa pensar até na morte, faz a pessoa pensar no suicídio. Saia agora. Em nome de Jesus de Nazaré, nós estamos mandando. Satanás acabou. É a hora que você se apropria daquilo que é direito seu. O diabo tem que ouvir dos seus lábios que você não aceita a ação dele. Isso pode mandar embora agora. Todos os dardos inflamados do inferno estão sendo interceptados agora, estão sendo destruídos. Todas as ações do inferno, obras de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, estão sendo desfeitos. O poder de Deus está passando, o Espírito Santo está libertando. O espírito maligno sai dessa pessoa agora, sai com essa dor, sai com essa doença, sai com essa enfermidade, sai com essa perturbação, essa tristeza na alma, tem que sair agora. Esse mal que tem assolado essa pessoa de dia e de noite, o espírito maligno pega essa infecção, pega essa inflamação, pega esse caroço, pega esse tumor, pega essa dor, pega essa tristeza, pega todo o seu lixo do inferno, sai dessa pessoa agora. Não interessa, demônio, se você foi pago, se você foi mandado, nós estamos anulando a sua ação em nome de Jesus. Na autoridade desse nome, todo mal, toda opressão maligna, toda opressão diabólica, toda opressão satânica, todo trabalho feito de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, trabalho feito no portão de um cemitério, trabalho feito numa encruzilhada, trabalho feito com sangue de um animal, trabalho feito na linha da morte para matar essa pessoa, para amarrar a vida profissional. Aí um boneco todo amarrado, sai da empresa, sai da loja, sai do escritório, do consultório, do salário da pessoa, das vendas da pessoa. Vai saindo agora a perseguição no local do trabalho, o conflito. O local do trabalho está pesado, o local do trabalho está conflitante. Eu digo, sai agora. É da vida sentimental, os anos estão passando, essa pessoa não consegue ser feliz. Nós quebramos essa influência do diabo. Eu digo, todo mal, toda opressão maligna, toda opressão diabólica, vai embora a depressão, vai embora a perturbação, vai embora medo, vai embora, saia em nome de Jesus.